Amém. Se você anota a palavra, chegou sua hora de anotar. Nós estamos numa série de mensagens. Nós estamos numa série de mensagens chamada, alguém lembra? Monsters Within, monstros internos. E a gente vai falar sobre 7 grandes pecados que todo mundo certamente já viveu ou vive. Mas nós temos a solução. Jesus é aquele que perdoa pecados. Agora é a hora que vocês falam. Amém. O diabo mente para vocês dizendo que você não tem perdão, de que você é sujo, de que você é um mentiroso, de que você é isso, de que você é aquilo. Mas Deus te convida hoje para ser separado, para ter uma vida de santidade. Não deixa nada roubar sua atenção. Não deixa o celular te roubar a atenção. Não deixa o amigo do lado. Eu quero falar que Deus tem mais para você. Enquanto a gente brinca de ser adolescente, enquanto a gente brinca de ser start, o diabo não brinca de ser diabo, ele não está brincando. Eu li uma vez um livro, acho que nem tem mais para vender, chama Este Mundo Tenebroso. É um livro antigo, de ficção. Já leu? Mano, lê esse livro, é muito bom. Este Mundo Tenebroso, é muito massa. E esse livro, ele mostra, é tipo como que é aquela série que a gente assistia, todo mundo assistiu aqui, que eu até falei dela, que tem o mundo inverso? Stranger Things. É tipo isso. E ele mostra o mundo invertido espiritual, entendeu? Ele mostra o que acontece no mundo espiritual. E essa semana eu estou com uma cena desse livro na minha cabeça. Olha que loucura, porque eu estou lendo um livro sobre Apocalipse, né? Uma ficção sobre Apocalipse. E eu estou com uma cena de outro livro, que é uma ficção também, sobre o mundo espiritual, que é Este Mundo Tenebroso. E eu estou com uma cena desse livro na minha cabeça, eu quero compartilhar com vocês. Não tem nada a ver com a mensagem. Mas nessa cena, mostra uma moça que ela entrou numa igreja, eu acho que é isso, porque eu tinha uns 15 anos quando eu li, eu tenho 44, pô. E aí, mais ou menos isso, uma moça entra na igreja, e ela cai de joelhos, e quando ela cai de joelhos, na leitura, mostra o diabo colocando as unhas no cérebro dela, assim, ó. Eu imagino a cena, o livro descreve, eu imagino isso, a moça de joelho, e ele coloca as unhas no cérebro dela, e ele começa a manipular ela no cérebro, e ela está de joelhos, e ele está manipulando ela assim, pelo cérebro, com aquelas unhas enormes. Ela está dentro de uma igreja, e muitas vezes, sem você saber, o diabo pode estar manipulando a sua cabeça, manipulando você. Aqueles que não têm Jesus. Não sei porque que eu estou com essa cena na minha cabeça, mas eu tinha que compartilhar, então dividi. Fique atento. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca em serviço. A série Monstros Internos, ele começa com um texto. Há muita maldade nesse mundo, mas mais frequentemente do que isso, o que é mais perigoso são os monstros internos.
Esses monstros nos levam a nos tornarmos as versões mais sombrias de nós mesmos, e muitas vezes nos sentimos isolados para lutar essas batalhas sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Mesmo quando o mal tenta nos roubar, Jesus venceu o mal. Em vez de nos tornarmos vítimas da preguiça, da luxúria, da gula, da inveja, do orgulho e da ganância, nós vamos clamar o nome de Jesus e nos revestir de diligência, pureza, domínio próprio, reconciliação, satisfação, humildade e generosidade. Quando permitimos que Jesus entre, os monstros não têm aonde se esconder. Eu gosto muito desse texto da Willow Creek, que fala sobre a série Monsters Within. Hoje nós vamos falar sobre ira e reconciliação. Quem já teve problemas com ira aqui? Eu já tive problema com ira. E ontem a Natasha, nós estávamos conversando. Eu nem sempre fui esse cara bonzinho que você está olhando aqui. Eu já tive que... Isso não estava no plano, tá? Eu vou falar isso. Ontem nós estávamos falando do meu pai, e eu estava falando para a Natasha que eu sinto muita falta do meu pai, porque nós estamos vivendo uma fase muito boa na nossa vida. Eu queria dividir isso com o meu pai. E meu pai, ele faleceu faz 2 anos, acho, de Covid, e eu queria dividir isso com ele. E aí a Natasha falou: eu não tenho imagem ruim do seu pai doente, eu só tenho imagem do seu pai top, bonitão, tal, imponente, não tenho essa imagem. Ela falou: mas eu tenho uma imagem, do dia que ele subiu a escada do prédio, e ele falou que ia te matar. Eu tive uma briga com meu pai, muito sério, eu tive um ataque de ira, e eu e meu pai, nós saímos do braço. Foi muito sério isso. Foi muito sério. E meu pai foi embora depois de algum tempo. Ele voltou e ele queria me matar. E eu tive que sair fugido, porque meu pai queria me matar. Foi a única cena que a Natasha guardou do meu pai transtornado, porque eu tive um ataque de ira e desrespeitei o meu pai. A gente vai falar um pouquinho sobre a ira hoje. Meu pai me amaldiçoou muito depois daquilo, mas graças a Deus eu tenho certeza que Ele me liberou, porque depois disso nós tivemos um concerto, nós tivemos muitas conversas e Ele me liberou. Mas eu nem sempre fui esse cara bonzinho. Eu sou um cara que foi transformado, estou sendo transformado, que às vezes a ira também me pega, e eu não posso dar lugar para a ira. Por que eu estou abrindo meu coração? Porque todos nós, em maior grau ou em menor grau, podemos ter algum tipo de problema com a ira. Mas a ira, a galera que está conversando aí, está atrapalhando. Mas a ira, ela sempre vai querer prevalecer. Não deixe. Nós vamos falar sobre isso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Efésios 4, 26 a 28. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 2 a 5, a gente tem um primeiro exemplo de um ataque de ira, que também caberia na palavra da semana retrasada, falando sobre inveja, mas nós vamos pôr a luz na ira. Gênesis 4, do 2 ao 5. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho.
O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Olha só, ele ficou furioso e o rosto dele se transtornou, a Bíblia fala. Eu já tive alguns ataques de bravinho. E minha cara se transforma. Mas a gente tem que tomar cuidado. Deus já estava falando com Caim. Toda a ira. Quem faz 30 semanas aqui? Quem faz 30 semanas e presta atenção, pode abaixar. Você sabe que lá a gente fala muito sobre a rejeição. E toda a ira, ela começa também com uma rejeição. De algum modo, você foi rejeitado. E uma reação da sua rejeição é a ira. Olha que louco. Então eu fui rejeitado e fico bravo? Sim, você foi contrariado. Você não soube lidar com o não, você não soube lidar com o espera, você não soube lidar com o para, você não soube lidar com o continua, você não soube lidar com vai limpar seu quarto, você não soube lidar com vai estudar, você não soube lidar com vai dormir agora, você não soube lidar com vai lavar esse banheiro, você não soube lidar com tira essa meia suja daí, você não soube lidar com isso, e você ficou irado, porque você não sabe desligar o videogame, por exemplo. Então você sentiu o coitado, você sentiu rejeitado, você sentiu menosprezado, e aí então, você precisa ferir alguém. Quero falar que se você não permite Deus transformar sua dor, você vai transferir sua dor para alguém. Deus precisa transformar a sua dor, porque se você não permitir que Deus transforme a sua dor, você vai transferir sua dor para alguém, e você vai ferir alguém, seja o sentimento, seja fisicamente, seja com palavras, seja como for. Se eu me vejo reagindo desproporcional a qualquer coisa ou situação, perdendo a cabeça, perdendo a mão, é uma grande indicação de que Deus precisa transformar a minha vida. Então, se você se vê em alguma situação que você está reagindo desproporcional, quem já assistiu aquele filme Divertidamente? Aí tem o bravinho lá, né? Ele é baixinho, gordinho e estourado, né? Como? Eu não sei o nome dele. É Raiva. O Raiva. Parece uma panelinha de pressão, né? Gordinha, baixinha, explode, né? Se a sua ira está sendo desproporcional, você precisa urgente pedir que Deus transforme a sua vida. E veja, é transformar. Quem está no imersão já sabe que não é só mudar. O ser humano, ele costuma melhorar, mas Deus tem uma proposta de transformação. Transformar. E o melhor exemplo de transformação é a lagarta e a borboleta. A lagarta é um bicho feinho, esquisito, até nojentinho, para quem eu acho nojento, esquisito, feio, nhaca. Mas se ela não passar por uma transformação, ela não se transforma numa borboleta. Ela não pode mudar, porque senão ela vai virar uma lagarta defeituosa, uma borbugata, ou uma lagarbeta, sei lá, não vai dar certo. Ela tem que se transformar. A proposta de Deus para a sua vida é que você não mude um pouquinho, não é que você melhore. Eu tinha um chefe que ele falava assim: o ser humano ele não muda, ele melhora um pouco. Então, quando você tiver que demitir um funcionário, demita logo, ele falava para mim. Porque o seu funcionário não vai mudar, ele vai melhorar um pouquinho, por 15 dias. Talvez ele mude por 2 meses, mas ele só vai melhorar um pouco, ele vai continuar sendo a mesma coisa. Só que Deus tem uma proposta melhor para vocês. Não é de te melhorar um pouquinho por 2 meses, 3 meses, 2 semanas. Deus tem uma proposta para transformar a sua vida. Agora é a hora que vocês falam amém. Ele quer transformar a sua vida, totalmente, totalmente. Ao ponto de você olhar para você e falar: cara, esse não sou eu. Como é que pode?
E se você não está experimentando isso, peça isso para Deus: Senhor, eu quero ser transformado, eu não quero ser melhorado, eu quero ser transformado. Antigamente tinha uma música que a gente falava, um ditado nas igrejas que a gente falava, eu quero ser que nem um vaso na mão do oleiro, quebra minha vida e faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Pede para ele quebrar você no meio, para ele moer, jogar água, mexer, virar barro de novo e te fazer outra vez. Do jeito que está, não dá. Não dá para mudar, tem que ser transformado. Vamos lá. Mas Deus dá compaixão. Então toda ira começa com rejeição. E se sua raiva está sendo desproporcional, você precisa ser transformado. A ira quer aparecer e a ira quer prevalecer. 2. Já foi para o 2? Ó o 2 aí, DJ, ó o 2, DJ. A ira quer aparecer e a ira quer prevalecer. O Senhor falou assim para Caim: por que você está furioso? Por que transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado te ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A oferta dele não foi aceita. A oferta de Caim não foi aceita. Mas Deus estava disponível: vai lá e faz de novo. Vai lá e faz o certo. Talvez a sua vida até aqui, ela não foi aprovada por Deus. Talvez se você pegar a sua vida, fizer um balanço, botar num peso, ela está errada, ela está desproporcional, você não está com crédito. Mas Deus fala para você hoje: faz de novo, volta lá, se arrepende, conserta e faz de novo. Começa outra vez. Por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? A palavra de Deus para você fala que Ele está disponível. Ele quer receber a sua oferta de louvor, Ele quer receber a sua vida, Ele tem perdão para você, Ele tem restauração para você, Ele quer você novamente perto dEle, te receber como um filho. Mas Caim não deu ouvidos a essa palavra, e ainda Deus deu a letra para ele: o pecado te ameaça a porta, e ele deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Eu quero falar que você tem poder sobre a sua ira. Deus te dá poder e domínio próprio contra a sua ira. Você pode dominar a sua ira. Se arrependa, peça perdão a Deus. Não transtorne o seu coração. Não deixe isso te controlar. A ira quer vingança. A ira quer vingança. Ela quer se vingar. A ira baba de vontade de se vingar. A palavra de Deus fala que a vingança pertence a Deus. Provérbios 20:22. Não diga: eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Não dê lugar à ira. Quero ler Salmos 109, só um trechinho, não está ali no slide. Salmo de Davi. Ó Deus, a quem louvo, não fique indiferente, pois os homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras ao meu respeito. Eles me cercam com palavras carregadas de ódio, atacam-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal e a minha amizade com o ódio. Aí começa. Designe-se um ímpio para ser o seu oponente, à sua direita esteja um acusador, seja declarado culpado no julgamento, até que sua oração seja considerada pecado.
seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fique órfão os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam seus filhos vagando como mendigo e saiam rebuscando o pão, longe das suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e o estranho saqueie o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos filhos dos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes da geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não apague o pecado da sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre e necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição, não tinha o prazer em abençoar, afaste dele a bênção. Ele vestia de maldição como uma roupa, entre ele o seu corpo como águia, e em seus ossos como óleo, envolva-o como um manto, e aperte-o sempre com um cinto. E por aí vai. Olha a ira de Davi, ele está virado, isso porque ele era um homem de oração. Deixa os filhos mendigo, bota um credor do lado dele, o cara para acusar no dia do julgamento, quebra a boca dele, está virado. Se Davi, que é um cara top, se irou desse jeito, quanto mais nós. Mas a Bíblia fala para a gente que nós podemos nos irar, mas nós não podemos pecar. Nós não podemos pecar. Ainda bem que Davi era um homem de oração. Mas o amor nos leva a perdoar e liberar as pessoas. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Então ele respondeu: olha que resposta mal educada para Deus. Não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? É assim que se fala com Deus? Ele deixou a ira dominar, ele transtornou seu rosto, voltou totalmente para a ira, subiu para a cabeça, ficou cego, matou o irmão dele, foi mal educado com Deus, porque ele deixou dominar. Nós não podemos deixar a ira dominar, mas o amor leva você a liberar as pessoas e perdoar. Deixar para lá e liberar a pessoa não significa que você vai esquecer do que fizeram com você. Você vai lembrar. Não significa que você vai esquecer, mas significa que não vai doer, porque você já entregou, já perdoou, já liberou. Será que você precisa perdoar alguém? Será que você precisa liberar alguém? Será que você precisa pedir perdão para alguém? Será que você precisa receber o perdão de alguém? Romanos 8:28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, todos os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Você pode não entender. Ontem eu tive uma experiência, e eu falei para a Natasha, quando a gente entrou no carro, eu falei: Natasha do céu, Deus não deixa passar nada, tudo que a gente viver, Ele vai usar. E eu tive uma experiência ontem, eu não vou abrir, não vem ao caso, mas foi uma coisa que eu vivi, e que enquanto eu conversava com a pessoa, Deus me trouxe, e quando eu falava, de alguma forma, Deus tocava aquela pessoa. Tudo que você viveu, de bom ou de ruim, se você entregar a sua vida para Deus, Ele vai usar isso para o bem de outra pessoa, para o seu bem também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode não entender, e você não precisa entender, mas você precisa saber que tudo de mal ou de bom que você vive ou viveu, Deus vai usar para o bem. Ele vai transformar em bem.
Agora é a hora que você fala bem baixinho. Amém. Ele vai transformar em bem. Acredite nisso. Senhor, eu não entendo porque eu passei por isso. Eu não entendo porque essa dor. Eu não entendo porque essa rejeição. Eu não entendo, mas eu te entrego, eu perdoo, eu libero. E um dia Ele vai usar. Olha, gente, eu nunca imaginei que um dia eu ia contar para alguém que o meu pai subiu a escada para me matar. Eu nunca contei isso. E eu não sei porque eu falei isso hoje. Mas tudo que eu passei, Deus vai transformar em bem. E eu tive a oportunidade de jantar com meu pai e pedir perdão por tudo que eu fiz para ele, porque eu fui um filho que deu trabalho. Bastante. Eu sou um milagre. Então, se você tem alguma coisa para perdoar alguém, não dá lugar para ira, ao ponto de fazer igual Caim, de matar alguém. Gente, e matar não é só fisicamente não, longe de vocês isso, longe de nós isso, mas às vezes é matar no seu coração, é a indiferença, é fingir que aquela pessoa não existe, é ignorar, matar o sentimento por alguém. Você nunca vai esquecer a dor que causaram em você, mas Deus te convida para que essa dor não doa mais, porque você liberou e perdoou. Nós temos um ministério, nós somos chamados para reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 20 fala assim. Antes disso eu quero ler Efésios 4, 31 e 32. Presta atenção nisso. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia e toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Agora o diabo pega e fala no seu ouvido: você vai perdoar, seu trouxa? Agora é a hora que o diabo pega e fala na sua cabeça assim: aí babaca, perdoa. Você é um bobo mesmo, você é um fraco, você é um fracote, loser. Não caia na cilada do diabo. Quando você perdoa, ele é derrotado, ele é envergonhado. Então perdoa. Se você está irado, é porque você foi rejeitado, é porque você foi contrariado, você não soube lidar com o não. Então você tem que perdoar e reconciliar, largar a ira e não se vingar. Faz sentido? Faz algum tipo de sentido? E o diabo vai falar que você é um babaca, vai falar que você é um bobo, vai falar que você é um loser. Mas você é mais do que vitorioso, porque no momento que você perdoa, ele é envergonhado. E aí a hora que Deus fala: esse é o meu filho, vou dar uma bênção para ele, vou usar isso aí, vou usar isso daí. Lá quando ele tiver 30 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, com os filhos dele para aconselhar, com os amigos dele da escola, ele vai usar isso daí, vai servir para alguém, vai servir para curar alguém, e Deus vai te curar. Amém? Nós temos o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 20, que é o que eu estava lendo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Você foi chamado como embaixador de Cristo. Você foi chamado para o ministério da reconciliação. Você não foi chamado para ser o isqueirinho na sua escola e agitar a briga e as tretas depois no final. Você não foi chamado para fazer diz-que-me diz-que lá na onde você está inserido, no clube, na escola, sei lá, no futebol, ou no GA, ou seja lá onde for. Você não foi inserido para ser o isqueirinho e arrumar confusão. Você foi inserido para ser o ministro da reconciliação, conectar de novo o pecador com o Criador através de Jesus. Uau! Você foi chamado para isso. É como
Cara, portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por seu intermédio, por amor a Cristo que lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Você foi chamado para conectar os seus amigos, o ambiente aonde você foi inserido, e essas pessoas se conectarem com o Criador através de você. Você leva Jesus e através de Jesus, essa pessoa se conecta com Deus. Então, se você é do ministério do isqueirinho, se você é do ministério da treta na escola, se você é do ministério que pega o celular na hora que alguém está brigando, só para mostrar para os outros a briga no final da aula. Estou lembrando de outra coisa que eu aprontei. Hoje é o dia que Deus está me trazendo minha vida à memória, hein? Misericórdia. Teve uma vez que eu desci a escada eu morava no 3º andar, e aí brigaram com meu irmão no andar de baixo, e eu desci a escada correndo, e eu soquei a cara do moleque, enchi o nariz dele de soco, e aí desceu melado, e aí deu uma confusão no prédio, e mãe brigando com outra mãe, e aquele escarcéu, aquele escândalo. Olha que vergonha. Só que eu não conhecia Jesus. Mas será que você é o brigão da escola? Será que você é o brigão do prédio? Será que você é o brigão de sei lá eu aonde? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para reconciliação. Deus te chamou como embaixador. Amém? Muito louco, né? Mateus 18:15, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Chama a pessoa, acerta, pede perdão, não sei quem, chama, se acerta, pede perdão. Tudo começa em Jesus. Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado, Ele sofreu a nossa ira, Ele sofreu a nossa rejeição, para que nós pudéssemos ser livres. Deus libera você do seu pecado, você não merecia, mas Ele te libera. O perdão de Deus te libera para viver coisas novas. Aonde a ira prevalecia na sua vida, Deus libera e te liberta da ira, para agora você viver um ministério, uma vida de paz. Jesus pode fazer de você uma pessoa livre se você entregar tudo. Você precisa entregar. Você precisa entregar o seu comportamento, você precisa entregar a sua ira, você precisa entregar o seu coração. E pode ser que você já tenha entregue a sua vida para Jesus, pode ser até que você já tenha sido batizado. Só que a sua entrega ela tem que ser todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Como água, você bebe água todo dia. Como comida, você come todo dia. Como ar, você respira toda hora. Você não pode viver longe, distante do Senhor. É todo dia, é todo tempo. Se você se ver distante de Deus, o pecado te pega. Você não pode. Queria convidar você para fechar seus olhos e colocar a sua ira diante de Deus. Se você tem sido irado, se você tem sido bravinho, estouradinho, ainda que você não estoure, os mais fleumáticos ele não estoura, mas ele parece uma panela de pressão, por dentro está tudo fervendo, mas ele não estoura. Os mais coléricos e os mais sanguíneos ainda põem para fora, os mais fleumáticos seguram, parece que vai ficar doente, parece que vai morrer, de tanta ira, de tanta raiva. Entrega isso para Deus hoje. Eu vou fazer 2 orações. A primeira oração que eu vou fazer é para você entregar sua ira e convidar Jesus a fazer de você um ministro da reconciliação e da paz. E a segunda oração é se você ainda não conhece a Jesus e quer conhecer o Salvador. Então eu vou fazer a primeira oração. Fecha seus olhos, não cutuca o amigo. Senhor, queremos entregar a nossa ira diante de Ti, Pai. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes o tédio de não ter nada para fazer à tarde, o tédio do irmão mais novo que pode ser que incomode, o tédio de
não ir bem na escola, as emoções de não ser, achar que não é suficiente, de ser contrariado a fazer aquilo que não quer fazer, e essa rejeição, essa contrariedade, esse não, causa uma ira dentro do coração dos adolescentes. Eu quero colocar isso diante do Senhor e te pedir, ó Pai, que o Senhor possa visitar o coração de cada adolescente, Pai, dando equilíbrio nas suas emoções, Pai. As decisões de ira tomadas agora vão refletir até o fim das suas vidas, ó Pai. Eu te peço que eles entreguem isso diante do Senhor. Senhor, eu entrego a minha ira diante de Ti. Eu não tenho sido um bom filho nessa área, Senhor. Eu entrego a minha ira diante do Senhor. Eu estou te ajudando em oração. Eu entrego a minha ira diante do Senhor, Pai. Eu não estou conseguindo lidar com a minha ira, eu estou sendo explosivo, eu estou dentro de mim, eu estou praguejando, falando palavrão, eu estou estourando, falando um monte de besteira, até amaldiçoando meu irmão, minha mãe, meus amigos, e falando coisas que eu não devo falar, Senhor. Eu te peço, perdoa a minha vida, Senhor, faça de mim um ministro da reconciliação, não me mude, mas me transforme do zero, Senhor. Faça eu de novo, me faça novo, de novo, Senhor, começa do zero, Senhor, e me transforme, para que eu não seja simplesmente melhorado, mas eu seja transformado, Senhor. Eu quero ser um ministro da reconciliação, eu quero ser um jovem da paz, que todos que olharem para a minha cara vejam a paz de Jesus, e que eu brilhe a luz de Cristo aonde quer que eu esteja, que eu consiga mudar o meu moral lá na escola, que todo mundo olha para mim e olha e vê que eu sou estouradinho ou a estouradinha, ou o bravinho ou a bravinha, mas que essa imagem seja mudada em nome de Jesus. Senhor, eu te entrego a minha ira, faça de mim uma pessoa da paz, em nome de Jesus, do ministério da reconciliação que conecta pecadores com o Salvador. Em nome de Jesus eu entrego a minha ira, Senhor. E te peço, Senhor, traz a reconciliação para o meu coração, me perdoa, me perdoa, me perdoa, eu me arrependo por tudo que eu fiz com a ira. Eu não quero ser como Caim, que matou o seu irmão. Eu não quero matar pessoas na indiferença, fingindo que pessoas não existem para mim. Mas eu quero perdoar e liberar essas pessoas para que eu possa viver em nome de Jesus, livre de tudo que me prende, de tudo que me amarra. Te entrego, Senhor, a minha ira, transforma a minha vida em nome de Jesus. Amém. E a segunda oração, se você não conhece Jesus e você precisa ter um encontro com Jesus, eu vou fazer uma oração. Se você ainda não fez essa oração, se você já fez, fica de boa, pode orar no seu cantinho, pode repetir, mas se você não conhece Jesus como seu Salvador, você nunca fez uma oração de entregar a sua vida para Cristo, para aquele que morreu naquela cruz para te salvar, e Ele tem uma vida nova para você, Ele tem uma transformação para você. Se você sente que você precisa entregar a sua vida a Cristo, essa oração é você que vai fazer comigo. Então todos, abaixe sua cabeça, e eu quero fazer essa oração. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você repete essa oração comigo. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero viver algo novo que eu nunca vivi. Eu quero ser transformado. Eu quero experimentar do amor de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero começar uma nova caminhada. Eu nem conheço, Senhor, mas eu quero Te conhecer. Eu entrego o meu coração a Ti, porque é só isso que eu tenho, um coração. Eu entrego o meu coração e a minha vida a Ti. Cuida de mim. Escreve o meu nome no livro da vida. E se você fez essa oração, eu quero convidar você para levantar a mão lá no teto, assim, ó. Se você fez essa oração comigo, levanta a mão lá no teto que eu quero ver. Amém. Amém, amém. Amém. Pode abaixar sua mão. Quero dizer que Deus tem algo novo para você. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa programação. Abençoe, Senhor, cada um que vai para o GA. Que seja um tempo bom de compartilhar, de aconselhamento, de corações abertos, que o Senhor possa abençoar cada coração, Pai. Te peço, Senhor amado, a sua graça e o seu amor sobre a vida de cada um, em nome de Jesus.